Primeiro mito. Os adolescentes não respondem por seus atos perante a sociedade e a justiça, estando acobertados por uma espécie de imunidade. Verdade. Os adolescentes, na forma da lei, já são devidamente responsabilizados por seus atos antissociais, sendo passíveis de sanções estatais que, apesar de tecnicamente não serem chamados de pena, são conhecidos por medidas socioeducativas. A imposição das penas para menores de idade no país é responsabilidade do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que sim, aplica práticas de punição, sendo elas sociais, ou seja, limpar o lixo da rua por 1 ano, por exemplo, ou até mesmo ficar preso por 5 anos na cadeia. Segundo mito, os adolescentes são responsáveis por grande parte da violência praticada no país. Verdade. Essa é uma informação que a maioria da população não tem conhecimento, porém os adolescentes são responsáveis por menos de 10% das infrações registradas, sendo que deste percentual, 73,8% são infrações contra o patrimônio, das quais mais de 50% são meros furtos, sem portanto emprego de violência ou ameaça à pessoa. Apenas 8% das infrações praticadas por adolescentes atendem contra a vida, perfazendo cerca de 1,9% das infrações violentas registradas no país. Basicamente, o que realmente ocorre é que as infrações praticadas por adolescentes ganham grande visibilidade e repercussão na mídia, mais do que os crimes comuns praticados por maiores de idade. Terceiro mito. Os adolescentes devem ser punidos como adultos porque já sabem o que fazem, tendo perfeita capacidade de discernir entre o certo e o errado, podendo inclusive votar e dirigir. Mas a verdade é que a questão do discernimento é absolutamente irrelevante, haja em vista que a capacidade de distinguir o certo do errado é encontrada mesmo em crianças de menos de 4 anos de idade. Ou seja, se usarmos esse argumento, poderíamos reduzir a maioridade penal para menos de 4 anos de idade e veríamos o fenômeno de crianças presas em celas com adultos de 18 anos ou mais. Além do mais, o critério de fixação penal em 18 anos é adotado por 59% dos países do planeta. Isso não se deve apenas a questões político-criminal, mas também especialmente em razão da comprovação técnico-científica de que na adolescência, onde há a transição entre a infância e a idade adulta, a pessoa atravessa uma fase profunda de transformações psicomáticas, tornando-a mais propensa à prática antissociais. Quarto mito. Somente com a diminuição da idade penal e a imposição de verdadeiras penas a adolescentes em patamar elevado que haveria uma diminuição da violência nessa faixa etária. Verdade. Está mais do que comprovado que a punição pura e simples, bem como a quantidade de pena prevista ou imposta, mesmo para um adulto, não é um fator de diminuição da violência. Nos Estados Unidos, onde existe a previsão de penas de morte e prisão perpétua, em 7 anos de recrudescimento e sentenças aplicadas a jovens, o que se verificou foi a triplicação dos crimes praticados entre adolescentes, sendo comuns casos de chacinas promovidas por jovens em escolas. E isso se dá pelo seguinte fato: a maioridade penal é 18 anos de idade. Então, os maiores de idade, para se livrarem da pena, procuram menores de idade de 16, 17 e 15 anos, certo? Porém, se essa maioridade penal reduzir para 16 anos, as crianças de 15, 14 e 13 anos vão estar sujeitas a serem expostas ao mundo do crime, graças aos maiores de idade que estarão procurando para as suas práticas criminais. Apenas pense comigo: um adolescente de 16 anos é preso. O que ele fará a seguir? Vamos supor que ele fique 10 anos na cadeia. Ele não terminou seus estudos, certo? Logo, a sua base estudantil e profissional não está completa. Então, o que ele faria quando ele saísse da cadeia? Vamos imaginar que ele tem 16 anos ao início da pena e cumpre uma pena de 10 anos. Ao final de tudo, a sua idade é 26 anos. Qual seria a opção além de cometer outros furtos e práticas criminais? Basicamente, retiraram dele o seu direito de educação. Ou talvez não, porque o colocaram em uma outra escola. A escola do crime. A cadeia. Ele sai de lá formado, não formado em biologia, não formado em física, mas formado em matar, estrupar e está pronto para praticar crimes cada vez maiores, pois lá dentro aprendeu táticas, técnicas e adquiriu seus contatos para seus crimes futuros.